inicialmente, deixa eu agradecer aos organizadores pelo convite formulado. É sempre uma honra retornar aqui, né, para o TRT 13, que eu considero minha segunda casa, especialmente quando é casa nova, né? Eu não sabia, estou com raiva do pessoal aqui que não me avisou que tinha uma sede nova, eu não sabia realmente. Aí eu fui bater lá na escola antiga, né, pelo meu Waze, apesar de terem me dado o endereço certo, porque eu pensei, escola, eu disse, eu conheço o caminho. Aí fui bater no outro até chegar aqui e ficar maravilhado. Estão todos de parabéns, realmente, fantástico, fantástico. O auditório também, né? Apesar de que agora eu tenho que ficar olhando, né, para as laterais também. Né? É um prazer imenso, né, estar aqui com vocês, especialmente, né, considerando se tratar de um evento dirigido a juízes, servidores, e abordando um assunto que é muito caro para mim. É um assunto que eu tenho realmente me dedicado a estudar já há algum tempo. Já cheguei a ir para o exterior especificamente para tentar obter um pouco do conhecimento de pessoas que lidam com esse instituto há muito mais tempo, né? Eu passei um período nos Estados Unidos e outro na Inglaterra, para tentar compreender o verdadeiro significado de um sistema de precedentes. E ainda estou aprendendo, ainda estou, né, conseguindo absorver aos poucos, porque eu acho que é algo muito importante, vai moldar a nossa forma de exercer a jurisdição e, na minha visão, para melhor, né, aperfeiçoando o nosso sistema. Eu carinhosamente chamo o nosso modelo, né, de sistema de precedentes com esse título aí, Stare Decisis Brasiliensis. Né? Stare Decisis, essa é a expressão que é utilizada quando se refere a um sistema de precedentes, é a expressão que se utiliza tanto nos Estados Unidos como no Reino Unido, e eu acrescento aquele adjetivo porque esse sistema ele é nosso, né? Ele tem alguns pontos de contato com o sistema norte-americano e com o sistema britânico, mas ele é bem peculiar. Né? O sistema de precedentes que foi introduzido aqui no nosso modelo processual por meio da Lei 13.105, que é nosso atual CPC, ele é bem peculiar. Ele tem alguns elementos que nós não vamos encontrar em nenhum outro sistema. Então, ele é um modelo tupiniquim. Ele é realmente... Aqui, sim, poderíamos dizer que há uma jabuticaba, porque esse realmente é muito peculiar. Eu vou procurar explorar e examinar esse sistema. Eu vou só adiantar que o material que eu vou colocar, que eu vou utilizar hoje, né, é um pouco extenso, né, são muitos slides, porque, na realidade, eu ministro cursos sobre sistema de precedentes já há mais de 2 anos, para tribunais, tanto para colegas juízes como para servidores. Então, é um pouco extenso. Então, alguns slides eu vou passar rapidamente, mas eu já autorizei, né, a quem tiver interesse que a escola disponibilize todo o material que eu vou utilizar. Se você tiver interesse, então, em rever alguma coisa ou tirar alguma dúvida posteriormente. Ok? Então, vamos iniciar a nossa abordagem desse Stare Decisis Brasiliensis, como eu chamo, e examinar alguns elementos que nós precisamos reconhecer, né, para estabelecer uma base para podermos, então, examinar propriamente o que é um sistema de precedentes. Deixa eu só ver aqui, esse aqui não, está funcionando aqui, mas não está. Pronto. Bem, a Lei 13.105 é o CPC, as bases desse modelo processual e algumas resistências a mudanças, né? A Lei 13.105, nosso atual CPC, né, que serve como uma fonte para o preenchimento e densificação do nosso modelo processual trabalhista, em virtude das nossas omissões, ele representa um diploma bem peculiar no âmbito do direito processual, porque é apenas o 3º Código de Processo Civil de âmbito nacional que nós temos. O primeiro foi de 1939, 44 anos depois veio o CPC de 73 e 42 anos depois veio o CPC de 2015, levando em consideração que o CPC de 73 passou por modificações muito, né, relevantes no plano estrutural na década de 90 e na primeira década desse século. Mas é só o nosso terceiro Código de Processo Civil. E é o primeiro que foi gestado dentro de um regime verdadeiramente democrático, né? E isso traz, né, algumas
repercussões, né? Como ele foi gestado entre 2010 e 2015 num regime democrático, né, no qual nós temos um Congresso Nacional naturalmente suscetível a pressões e influências, ele é um código que reflete muito essas influências que foram desenvolvidas durante a sua tramitação. Nós tivemos, né, uma categoria profissional que fez um acompanhamento legislativo muito bem feito durante essa tramitação, e o resultado com isso é que conseguiu, né, influenciar o conteúdo normativo do respectivo código. E nós vamos encontrar vários dispositivos, por exemplo, que refletem um pensamento típico de quem vê os processos pelos olhos de um advogado. Porque o advogado os advogados, de uma forma geral, fizeram um excelente trabalho, legítimo, lícito, não estou criticando não, mas um excelente trabalho de lobby, de pressão em relação a determinados dispositivos, para criar, então, um modelo normativo que se encaixasse mais naquela visão dessa corporação, desses profissionais que atuam no âmbito do direito processual e, junto conosco, juízes e servidores. Então, ele é um sistema, né, diferente. Nós fomos examinar, né, o CPC, ele tem algumas peculiaridades muito interessantes que rompem totalmente, ou pelo menos parcialmente, com o modelo que nós tínhamos anteriormente. Se nós formos examinar o modelo processual de hoje, baseado no CPC de 2015, nós vamos conseguir identificar pelo menos 5 alicerces ou pilares muito interessantes, que diferenciam esse modelo do modelo anterior. Nós fomos visualizar essas bases, nós vamos encontrar, então, pelo menos, eu acho que não está visível, talvez aí lá para trás, mas deixa eu mencionar essas 5 bases que eu reputo como, né, as mais relevantes. Eu não sei se eu coloquei aqui, não coloquei esses outros elementos, não. São 5 bases que eu sempre gosto de destacar. Eu acho que o legislador de 2015, ele procurou estabelecer, num desses alicerces, a ideia de um processo instrumental, verdadeiramente instrumental, no sentido de estabelecer uma consciência coletiva de todos os profissionais que atuam na área, que processo é meio, processo não é fim. Que o processo é um veículo que busca levar um elemento que podemos chamar de protagonista de qualquer embate judicial ao seu destino. E esse elemento se chama simplesmente de mérito. O processo é meio, não é fim. E o legislador, em vários dispositivos, enfatizou que a nossa missão, enquanto cooperadores desse modelo, é levar esse protagonista, a questão de mérito, aquele conflito de interesses materiais, que, por meio do amálgama, da fusão que ocorre entre a pretensão deduzida em juízo pela parte autora e a resposta apresentada em juízo pela parte ré, formam, com essa fusão, esse amálgama, o objeto do processo. Esse mérito nós temos que levar daquele primeiro momento inicial, quando a ação foi proposta, pela apresentação da petição inicial, até a terra prometida, que é o momento do julgamento, da entrega da prestação jurisdicional, incluindo aí a atividade satisfativa, caso aquilo que for decidido não venha a ser espontaneamente observado. E nós vamos visualizar dispositivos como o artigo 4º dizendo exatamente isso, né? Traduzindo, por meio de uma densificação normativa, qual é o significado de razoável duração do processo, que está no artigo 5º, inciso 78, dizendo que razoável duração do processo não leva em consideração apenas a velocidade ou a duração desse ponto até o final do processo. Leva em consideração que você seja responsabilizado por aquilo que você prometeu enquanto integrante do judiciário. E o que é que nós prometemos? Né? A entrega de uma prestação jurisdicional que venha a resolver aquela situação litigiosa. Né? Nós temos que ter não apenas o que os americanos chamam de responsibility, que é a responsabilidade de desenvolver o processo segundo garantias constitucionais do processo, mas nós temos o dever de entregar o que nós prometemos entregar, que é a prestação jurisdicional, e uma prestação jurisdicional que deve ser necessariamente efetiva e justa, conforme o artigo 6º. Isso os americanos chamam de accountability.
que é diferente de responsibility. Nós somos responsáveis pela condução do processo e nós somos responsáveis pelo que nós entregamos. E é isso que deve servir de medida ao que nós entendemos como tutela efetiva, ou efetividade da tutela jurisdicional. Um processo que busca mostrar todo o tempo que qualquer defeito, qualquer problema, a primeira postura de qualquer integrante daquela relação processual não é vamos abortar nossa missão, vamos encerrar o processo prematuramente. Não, vamos consertar. Tem um defeito? Vamos consertar. O processo é um veículo. O pneu está furado? Mude o pneu. O óleo está ruim? Vamos mudar o óleo. O motor está... Vamos consertar. É nosso dever, é dever do juiz, segundo o artigo 139, inciso 9, sanear qualquer vício processual que seja saneável. Quando isso depende da participação da parte, então ele deve intimar para que aquela parte faça. E se não quiser, aí paciência, realmente, talvez vamos ter que abortar a missão. Mas a primeira postura é vamos consertar para levar adiante, mostrando que processo é, sim, meio e não fim. Essa é a ideia de um processo instrumental. Depois, também, outro alicerce aí, aqui ao lado, talvez não consiga se visualizar bem, é a ideia de um processo cooperativo, colaborativo, no qual a condução do processo envolva não apenas aquele juiz, exercendo o seu poder diretivo, mas conte de forma decisiva com a participação das partes. Nós não saímos de um modelo inquisitivo ou inquisitório, como é da nossa tradição. Nós continuamos com um modelo no qual a condução do processo realmente se concentra de forma mais intensa no juiz. Esse é nosso modelo. É o juiz que é tipo uma locomotiva que leva o processo, os vagões por trás. Esse é o nosso modelo. Nós não chegamos ao modelo norte-americano, no qual o juiz é apenas mais um participante, e um participante muito mais passivo, no qual, na realidade, quem conduz o processo no sistema adversarial / cooperativo norte-americano são as partes. É por isso que vocês, aficionados pela Netflix, quando assistem Suits, The Good Wife, Law and Order e todas aquelas outras séries, quem são as estrelas dessas séries? Tem algum juiz... Eu estou esperando até hoje a Netflix lançar uma série no qual o juiz é estrela. Até não. Quem são as estrelas? O juiz normalmente é aquele cara lá, entediante, bobão. E aí quem são os atores principais? Assim? Aqueles que os acadêmicos de direito, até nos Estados Unidos, assim, idolatram. São os advogados. Lógico. Os advogados. Eles são os protagonistas no embate. Eles são quem conduzem a relação processual. Nós não chegamos ao sistema norte-americano, mas demos passos muito firmes nessa direção, em vários dispositivos. O artigo 6º, que fala em cooperação processual, o artigo 357, cujo parágrafo 3º prevê a possibilidade de haver um saneamento do processo em cooperação com as partes, que é mais comum no processo civil, mas pode ser importado para o nosso modelo. A possibilidade, no artigo 190, das partes celebrarem negócios jurídicos processuais atípicos para estabelecer regras procedimentais. E eu sei que você vai falar, mas a Instrução Normativa 39 do TST disse que não era aplicável ao processo de trabalho. Eu sei, esse foi o posicionamento. Mas eu tenho esperança que vai haver uma revisão eventual e vai entender que isso é perfeitamente admissível quando você está diante de partes que tem um mínimo de equilíbrio entre elas. Não empregado, empregador típico, mas numa ação, por exemplo, proposta, uma ação civil pública proposta pelo MPT, não é razoável admitir que o MPT possa celebrar um negócio jurídico processual atípico, estabelecer regras procedimentais com a empresa que está sendo ré naquela ação civil pública? Perfeitamente. Mas tudo bem. Então, esse é um outro pilar que nós ainda vamos desenvolver. Um terceiro pilar, ou base, envolve a ideia de um sistema processual transparente. Um processo transparente, no qual são enfatizados 3 princípios muito relevantes. O da publicidade dos atos processuais, o da motivação das decisões judiciais e o contraditório. E vocês sabem como o legislador de 2015 enfatizou esses 3 princípios. A importância de dar acessibilidade a qualquer interessado em analisar o que o Estado está fazendo ao cumprir esse serviço público, que é a prestação jurisdicional, para examinar como os juízes estão atuando, como eles estão julgando,
vários dispositivos estabelecendo obrigações de órgãos jurisdicionais em publicizar suas decisões e seus precedentes, como nós vamos ver, na rede mundial de computadores. O contraditório, né, amplo no artigo 7º, artigo 9º e o artigo 10 do CPC, aquele que veda a decisão surpresa, né, enfatizando a necessidade que o processo tem que se abrir. Um processo fechado é exceção. É exceção. Só em situações muito peculiares é que nós vamos determinar que o processo corra em segredo de justiça, envolvendo interesse de preservar a intimidade das pessoas ou alguma questão de interesse público. No mais, o processo tem que ser público mesmo, e as partes têm que estar conscientes de que, se vão para o embate diante do Estado juiz, é sim lavar roupa suja em praça pública. Porque todo cidadão tem o direito de saber como está funcionando o órgão jurisdicional, como ele está julgando e como o juiz está, então, decidindo mediante aí aquele princípio da fundamentação. E todos vocês conhecem o artigo 489, parágrafo 1º do CPC, que estabelece aquelas regras envolvendo o que seria considerado uma decisão não adequadamente fundamentada, impondo que o juiz explique de forma muito clara, de forma muito precisa, qual foi o itinerário lógico que ele seguiu para chegar desse ponto até esse outro ponto e entregar aquela conclusão. O processo tem que ser transparente. E isso foi um alicerce muito enfatizado pelo legislador de 2015. Um quarto pilar envolve a ideia de um processo uniformizador, especialmente diante de situações envolvendo a repetitividade de causas idênticas, ou essencialmente idênticas, né? A preocupação, né, em buscar evitar decisões conflitantes envolvendo exatamente a mesma matéria. É uma preocupação imensa. Eu estava conversando, né, com o professor Raimundo, antes dessa preocupação que o legislador teve, que nós temos que ter, que poucas coisas geram um déficit de legitimidade maior para o judiciário perante a sociedade, da sociedade entender que os juízes não estão se entendendo, que estão julgando de forma absolutamente contraditória, envolvendo exatamente a mesma matéria, né? E eu vou dar um exemplo só para ilustrar o que aconteceu recentemente na minha unidade jurisdicional, né? Lá em Pernambuco, eu integro a primeira turma do TRT. E nós temos, então, 4 membros dessa turma. Só que só participam do julgamento de cada vez 3 desembargadores. Um é excluído, tem um sorteio eletrônico, e a gente sabe quais são os processos nos quais nós estamos participando do colegiado e aqueles no quais a gente fica, né, fora. E então, né, num dia de sessão, nós estávamos caminhando para entrar na sala, quando o advogado, que nós não conhecíamos, não era de lá, veio e conversando com nós, perguntou, né, dizendo o seguinte, perguntando: doutores, eu sou de fora, sou desse outro estado, eu tenho um voo de 13 horas, e na pauta de hoje eu tenho 3 processos para fazer a sustentação oral. E os processos são absolutamente iguais, só muda o nome do reclamante, eu sou o advogado do reclamante. E o que eu queria propor, não sei se é possível, é que eu faça a primeira sustentação, utilize aí o tempo que os senhores vão facultar, e depois, a segunda e terceira sustentação, eu não preciso repetir tudo, eu só faço a menção ao que foi falado antes, e os senhores levem-se em consideração quando forem decidir. É possível fazer isso? E aí nós dissemos, não, a gente faz isso o tempo todo. Se você vai fazer no mesmo dia 2 sustentações, exatamente com a mesma tese, e os participantes do julgamento estavam presentes quando você fez a anterior, você só faz referência. E aí a gente registra a sua presença como se você tivesse feito a apresentação. Beleza. Aí ele foi lá para a plateia e nós fomos para sentar nas nossas cadeiras e iniciar o julgamento. Aí a sessão vai indo, uma outra citação de outros advogados, aí pá, chama-se aquele advogado para fazer sua primeira sustentação. E aí, então, ele vai e faz uma sustentação. No caso, o relator apresentou um voto, né, contrário ao que estava defendendo o advogado, ou seja, o advogado era o recorrente, então estava negando o provimento ao recurso. Eu fui o segundo desembargador a votar e eu votei a favor da tese que o advogado apresentou. Eu já tinha lido o processo antes e interpretado de uma forma diferente, então eu abri a divergência. O terceiro desembargador a votar votou junto com o relator, né? Ele convergiu com o relator. E por 2-1, então, foi negado o provimento ao respectivo recurso e eu fui voto vencido. Nenhum problema, isso é absolutamente normal. E eu sei que quando ele saiu, eu vi quando ele foi e falou com 3 pessoas que estavam sentadas na primeira fila, bem próximo da minha cadeira.
E como ele tinha falado em 3 processos, com 3 reclamantes e ele sendo advogado, e como esses 3 não estavam de paletó, então eu já excluí a porta da serem advogados, eu já vi que eram as partes. E ele foi e explicou. E foi nítida a expressão de tristeza e infelicidade dos 3 ao saber desse primeiro resultado. Alguns minutos depois foi chamado o segundo processo. Aí o advogado vai lá novamente. E aí, então, ele menciona, olha, esse processo é igual àquele anterior, eu, então, peço para considerar aqueles argumentos que eu utilizei naquele anterior como se eu tivesse feito agora a sustentação oral. Beleza. Relator, mesmo relator, contra. Sérgio, eu vou divergir do relator, né? Eu entendo que o advogado tem razão. Terceiro julgador. O terceiro julgador desse segundo julgamento não era o mesmo desembargador do julgamento anterior. No nosso sistema, no sorteio, caiu outro desembargador. E esse outro desembargador convergiu comigo, né? E por 2-1, então, nesse segundo processo, a tese do advogado, né, e do seu recorrente prevaleceu. E eu vi a surpresa dele, mas eu fiquei prestando atenção, porque eu pensei, e agora eu quero ver, né? Aí, então, ele voltou e foi falar para as partes. E a reação, eu devia ter tirado foto, né? Eu não teria, só a reação foi assim de incredulidade, assim, não, como é que é? Sem entender. Mas como é que é? Eu perdi e ele ganhou agora, no mesmo dia, no mesmo processo, mas o pior estava por vir. Teve o terceiro julgamento, né? Terceiro julgamento, o advogado vai lá, faz a mesma coisa, não vai sustentar razões anteriores. Beleza. Relator, contra, né? Negando provimento. Sérgio, divergindo, né? Eu entendo que ele está correto. O terceiro julgador desse segundo processo foi o mesmo terceiro julgador do segundo julgamento. Então, 2-1 pela divergência, novamente ele ganhou. E quando ele virou e falou assim para os dois, assim, os dois se abraçaram, parecia um gol do Santa Cruz contra o Sport, né? Mas o terceiro, né, o primeiro, melhor dizendo, o primeiro, ele se levantou e disse, que é isso? Que esculhambação é essa? Né? Por que eu fui excluído? Por que eu fui excluído? Né? Vai explicar o princípio da igualdade. Porque a gente pensa em igualdade quando nós estamos pensando em 2 empregados, que é, né, uma equiparação salarial, exerce a mesma função, então é mais fácil. Ou a gente pensa em igualdade dentro do processo, entre autor e réu, a isonomia processual. Mas igualdade transcende linhas de direito material e direito processual. É uma questão de igualdade aí. Isso é uma questão de igualdade. E pense no déficit de legitimidade, né, envolvendo essa situação. Por quê? Aquele se sentiu totalmente injustiçado, porque no mesmo processo, pelo mesmo órgão, irrelevante a composição diferente. Isso não faz a menor diferença para o cidadão. Foi o mesmo órgão, no mesmo dia, né? Ele perdeu e os outros 2, né, ganharam. E pare e pense o que é que vai passar na cabeça do empregador. Porque ele nem lá estava, né? E ele vai receber a intimação de que, num dos processos, né, a tese dele prevaleceu, então ele estava correto ao, de repente, não fazer aquilo. Mas em outros 2 processos, o tribunal entendeu que ele estava equivocado. E aí ele vai ter que decidir, o que é que eu faço? Eu adequo a minha empresa, né, em relação ao que o tribunal decide naqueles 2 casos, mesmo que isso implique em maiores gastos, ou eu vou manter minha posição, que foi reconhecida como válida no primeiro julgamento. Você gera para o empregador, para o empresário, uma situação de total desconfiança em relação à forma de proceder do judiciário. E o legislador teve grande preocupação com essas situações. E daí, então, ele instituiu, no CPC 2015, institutos como, né, o incidente de resolução de demandas repetitivas, o IRDR, o incidente de assunção de competências e também o julgamento de recursos repetitivos. 3 mecanismos cujo objetivo é estabelecer um precedente diante de casos repetitivos já estourados, já materializados, ou no caso do IAC, que atua mais preventivamente, antes de estourar a boiada. Antes de um caso envolvendo uma situação social muito relevante, que ainda não produziu múltiplos processos, se define um entendimento com que intuito? Tem múltiplos intuitos, mas um dos principais é mostrar à sociedade como se pensa, para que a sociedade, para os integrantes da sociedade, podem decidir se vale a pena ou não litigar. Então, foi um 4º patamar, alicerce muito importante também. E tem um pouco a ver com esse 5º, né, pilar,
esse quinto alicerce, né, que é o que eu chamo de um processo seguro. Um processo seguro, promotor de segurança, que envolve exatamente a ideia de um sistema de precedentes. Né? Porque um sistema de precedentes ele funciona não apenas, mas também para evitar esses problemas envolvendo decisões colidentes, envolvendo uma mesma situação idêntica, em causas repetitivas, mas ele também serve para estabelecer balizas que vão gerar confiança natural da sociedade em como nós pensamos e como nós julgamos, para que eles possam se adequar, né, adequar o seu comportamento àquilo que os tribunais entendem que é correto e o que não é correto. Estabelecendo, então, foi o que o nosso legislador fez, né, um modelo, né, de precedentes muito peculiar. Muito, como eu repito, muito peculiar. Né? A gente não pode comparar diretamente com o sistema norte-americano ou o sistema inglês, mas é semelhante. Né? Stare decisis, não, isso não é o novo modelito que estão, né, incentivando os embargadores a utilizarem, não, viu? Né? Mas, se você for, né, para a Inglaterra, né, e entrar num tribunal, você vai encontrar exatamente o pessoal com essa, né, peruca e tudo. Eu conversei com alguns, eu não estava muito confortável. Né? Aí, quando ele tirou, eu fiquei mais confortável. Mas eu conversei, entrevistei na conversa alguns juízes ingleses quando eles ainda estavam utilizando, né, esse ornamento, aí, vamos dizer. Mas o que eles chamam de stare decisis é a ideia desse sistema, né, no qual você vai estabelecer diretrizes oriundas de julgamentos no passado, que vão estabelecer como nós devemos julgar os casos de hoje e os casos de amanhã. Né? A própria ideia de um sistema de stare decisis, né, é muito simples, não é complicado, não. Todos vocês convivem com sistemas de stare decisis até dentro de suas casas. Né? Até dentro de suas casas. É só compreender como ele nos afeta. Né? E isso vai implicar necessariamente uma série de atos, eu acho, atitudes que não são fáceis para quem milita no nosso meio. Né? Dentre os quais inclui, né, reconhecer que nós precisamos entender o significado de um sistema de precedentes, né? E isso também vai implicar necessariamente em nos despir, né, não apenas, mas também de nossa vaidade, né, mas nos despir de vários preconceitos que nós temos em relação a ideias novas que são aplicadas no nosso sistema, quando nós temos culturalmente já, né, enraizados determinados entendimentos que, se nós formos examinar objetivamente, devemos passar por cima, devemos, então, evoluir. Mas vamos lá. Então, são essas considerações que isso só para contextualizar. Né? Eu quero falar sobre teoria de precedentes, quero examinar o CPC de 2015 para apontar esses dispositivos. Aí eu quero falar sobre esse sistema brasileiro, os stare decisis, né, brasilienses, e aí, né, se der tempo, pelo menos, eu falo rapidamente sobre os impactos na justiça do trabalho desse nosso sistema. Despir da nossa vaidade, né, e reconhecer, né, algumas limitações. Né? Eu vou ser sincero para vocês, vai doer muito menos, né, se você abraçar o fato de que nós estamos muito confusos. Né, muito. É absolutamente natural isso. Não, a gente não precisa se sentir diminuído, excluído, só porque nós não estamos exatamente compreendendo o que está acontecendo. Isso é muito normal, absolutamente natural, quando você muda muito o modelo. E nosso modelo realmente mudou bastante. Né? Então, nós temos que entender que a situação no qual nós encontramos apenas 3 anos de vigência do CPC, 3 anos não é nada. Não é nada. Vai realmente começar a entender mesmo e ver efeitos práticos daqui a 5, 10 anos, né, em relação às inovações que foram provocadas. Nesse momento, é ainda um momento de aprendizagem. O vacatio legis da Lei 13.105 foi apenas de 1 ano, é muito pouco. Né? 2 anos também seria pouco. Então, nós estamos nos acostumando, né, se familiarizando com alguns desses institutos. E isso, naturalmente, leva a uma situação de desconforto e de confusão. Né? E então, como nosso amiguinho aí, nós estamos, né, numa situação confusa. Nós não sabemos exatamente o que somos. Talvez sabemos o que nós queremos ser. Mas o que somos hoje, né, nesse momento, assim, eu acho, com toda sinceridade, e falo isso como cidadão, não falo isso como desembargador, como professor, falo como cidadão. Eu acho que o judiciário hoje está muito confuso. Né? E ainda não sabe o que é, como chegar àquilo que ele quer chegar. Eu acho até que nós sabemos onde nós queremos chegar.
né? Mas ainda estamos muito confusos. Mas isso é natural. Eu não estou fazendo essa crítica, o pessoal não entende nada. Não, é natural essa confusão. Mas o que eu peço é para compreender, e não entender como ofensa, né? Compreender, né, que o momento é naturalmente confuso, porque é de adaptação ao novo modelo, e para melhor absorver esses institutos, poder utilizá-los mais, é necessário partir dessa premissa, que realmente nós estamos apenas aprendendo, que precisamos naturalmente evoluir, né? E isso, então, implica em nos despir, não apenas de certas vaidades, mas também de certos preconceitos. Mas essa é a forma honesta como eu vejo, né, o nosso, né, sistema judiciário. Porque para entender e compreender mesmo o sistema de precedente, nós temos que, né, evoluir em vários pontos que estão realmente enraizados na cultura profissional nossa e nossa cultura nacional também. Mas vamos lá. Modelos de criação de direito, eu não vou entrar nesse detalhe, nós sabemos que temos esses dois sistemas tradicionais, né? O sistema do civil law e o sistema do common law, né? Não vou entrar em detalhes, sabemos basicamente a linha geral, né? É que no sistema do civil law, as normas são oriundas primordialmente do poder legislativo, a função do judiciário é de interpretar os fatos e aplicar aquelas normas que foram definidas pelo legislador, né? A intervenção interpretativa do judiciário é bem menor, é mais limitado. No sistema do common law, né, o direito vem da interpretação dos juízes. A hermenêutica desenvolvida pelos magistrados no julgamento de casos, ela não se restringe a apenas interpretar textualmente, literalmente, uma norma oriunda do legislador, há uma situação fática que aí sim ele tem uma maior liberdade para definir o que restou demonstrado para ele. É um sistema no qual há uma contribuição decisiva do judiciário na criação do direito. Realmente, os juízes são criadores do direito dentro do sistema de common law tradicional. Agora, também é importante destacar o seguinte, nós costumamos utilizar esses dois sistemas pensando que eles são os únicos do mundo, não são, e mais ainda, é difícil, às vezes, você pegar a experiência de determinado país e enquadrar perfeitamente em um desses dois modelos, excluindo o outro. É muito comum haver uma certa hibridez ou flexibilidade, um sistema que é predominantemente do tipo common law, mas que tem também alguns elementos próprios de um sistema de civil law. Então, até o nosso sistema, mesmo antes do CPC, era híbrido. Tinha elementos de common law, né, mas predominava o nosso modelo dentro do sistema do civil law. Então, pronto. Mas vamos trabalhar a ideia de construção do direito por meio de precedentes, né, como é que efetivamente isso ocorre. Se nós formos examinar a nossa experiência, nós temos vários exemplos, vários institutos que revelam que o direito também é criado pelo judiciário. O Poder Judiciário também participa na criação do direito nacional aqui no Brasil, né? Nós temos, né, a ideia já bem consolidada na doutrina que toda vez que o juiz sentencia, ele está criando um direito. Não um direito genérico e abstrato, como se fosse uma lei normal, mas um direito específico, individualizado, que vai, então, resolver aquela situação conflituosa entre aquele autor e aquele réu, criando, então, a norma jurídica individualizada que soluciona aquele embate e, muitas vezes, passa a integrar, né, o corpo de normas que regem a vida daquelas duas pessoas, especialmente quando você está diante de uma relação jurídica continuativa que vai prosseguir após o término daquele contrato. E o exemplo típico que eu posso dar na nossa área de atuação é quando o juiz determina a reintegração no emprego do empregado. Quando ele determina a reintegração no emprego, ele restitui, né, o vínculo empregatício ilegalmente rompido e o contrato, então, vai prosseguir muito após, em tese, após a terminação da decisão judicial. E isso acaba implicando, então, na criação de uma norma que passa a integrar o complexo contratual daquele empregado, daquele empregador. O juiz pode, eventualmente, estabelecer, por exemplo, em qual posto ele vai ser reintegrado. Como será remunerado aquele empregado reintegrado. São normas que vão passar a integrar o respectivo contrato. Então, é uma criação de direito, agora de direito individualizado, peculiar para aquele caso concreto, né? Nós sempre entendemos também, se nós formos recordar os estudos de direito constitucional, eu não sou um constitucionalista, mas atuo também na área de processo constitucional, que as obras clássicas de direito constitucional sempre reconheceram que a atuação do judiciário é sempre uma atuação de
densificação de normas, né? A norma é abstrata, no seu grau maior na Constituição, depois é densificada pelo legislador infraconstitucional, e depois, quando ocorre algum tipo de conflito, é por meio do juiz ou dos tribunais que nós vamos ter uma densificação concreta, e aquela norma abstrata na Constituição, um pouco mais densa na lei ordinária, é efetivamente materializada, concretizada, por meio daquela intervenção provocada do judiciário, e o juiz impondo, faça isso conforme previsto em tal ou qual norma. Então é um trabalho também de densificação. Eu não preciso nem mencionar aqui os julgamentos que o TRT-13 faz também no âmbito de dissídios coletivos, notadamente aqueles de natureza econômica. Aí nós sabemos que é sim criação do direito. Ora, né, a chamada sentença normativa, o acórdão que nós chamamos de sentença normativa, é, né, o produto de uma criação de normas que vão disciplinar, né, determinada categoria profissional, que foi oriundo de uma decisão judicial. Então, aí sim é nítido você visualizar a criação do direito por parte dos tribunais de trabalho no julgamento de dissídios coletivos de natureza econômica. E o nosso direito sumular, né? Eu brinco com meus amigos estrangeiros, quando nós discutimos temas envolvendo precedentes e tudo, eu tenho uma frase que eu digo que eles gostam de rir muito. Eu digo, o brasileiro é louquinho por uma súmula. Adoro uma súmula. Porque o Instituto da Súmula não existe nos sistemas norte-americano e inglês. A ideia não tem, né? E nós adoramos súmula, ao ponto de termos criado o Instituto da Súmula Vinculante, né, na Constituição, quando editada pelo STF. Pois, se nós formos analisar mesmo, a própria ideia de súmula é totalmente incompatível com a ideia de sistema de precedentes. Um sistema de precedentes típico norte-americano ou inglês. Não tem como você colocar isso. Você reduzir. 2 semanas atrás, estava lá nos Estados Unidos uma amiga minha, que é professora de Direito na Universidade de Fordham, e ela falou sobre vários assuntos, e depois nós conversamos sobre algumas questões que eu tinha em relação ao sistema de precedente norte-americano, que eu queria que ela esclarecesse. Aí eu disse a ela, você sabe que nós somos louquinhos por súmulas, né? Aí ela disse, vocês fazem aquele resuminho e tudo, aí aprovam e ficam aquilo ali como se fosse uma regra. Eu digo, Aí ela... a gente nunca poderia fazer isso. Nunca. Eu sempre achei isso, porque toda vez que eu falei com juízes americanos, né, quando eles mencionam um precedente, eles mencionam o caso. E essa, né, obsessão, eu acho, por várias pessoas, veja, na minha opinião, nós somos privilegiadíssimos na área do direito. Porque nós temos um excesso de talento maravilhoso. Porque, como o direito é um curso muito atrativo aqui no nosso país, e nós temos um número de instituições de ensino que oferecem cursos de direito, né, a rodo, na realidade, então nós acabamos furtando de outras atividades profissionais para serem profissionais de direito. Porque eu acho que nós temos um excesso de talento. Eu acho que tu pegasse, né, metade desse pessoal talentoso e jogasse em outras áreas, né, eu acho aí, então... né, o atual governo encontraria talvez uma saída para essa crise econômica, porque nós temos excesso de talento e pessoas que, né, são excelentes advogados ou juízes ou servidores, mas seriam extraordinários em áreas de economia, de administração, de engenharia. Lógico, eu sempre digo, toda vez que eu entro numa sala de aula, primeira vez com alunos do 2º período lá da Faculdade de Recife, eu olho para eles e digo, sabe o que eu estou vendo? Né, um desperdício de talento. Desperdício de talento. Vocês são tão bons, por que vocês vieram fazer direito? Né? Vocês estão tão bons, têm tanto talento, você veio fazer direito, já não precisa mais de vocês, não. Já tem talento demais aqui. São outras áreas que precisam de talento. Né? Pois bem, então, dentro dessa visão, aqueles superdotados intelectuais jurídicos que nós temos, né? Eu tenho o privilégio de ser amigos de alguns, quando eles começam a falar de precedentes, aí eu vejo, rapaz, esse cara seria um físico nuclear fantástico. Esse cara seria um neurocirurgião maravilhoso, porque ele é inteligente demais para ser um juiz de direito. É demais, não precisa. Você não precisa ter esse grau assim. Ele seria um engenheiro da NASA, tranquilamente. Né? Aí ele começa a fala em operações, algoritmos, né? Algoritmos jurisprudenciais, precisa. O sistema é muito mais simples. O precedente para o norte-americano é o caso. É o caso por inteiro. Que você vai ter que excluir o que nós chamamos de obter dictum, são aquelas peculiaridades do caso, e vai ter que escolher
as razões determinantes, né, o ratio decidendi, mas não com essas especificações que é tão típica, que os gênios, gênios de verdade, são inteligentíssimos, brasileiros que nós temos, que estudam precedentes. É algo muito mais simples e muito mais acessível. Mas vamos lá. Né? Então, qual é a ideia básica do sistema de precedentes? Casos similares devem ser julgados de forma similar. Se você ontem julgou um caso de determinada forma, e esse caso tem determinados elementos que se encontram no caso que você vai julgar hoje, e não há, nesse caso que você vai julgar hoje, nenhum elemento que não se encontrava no caso anterior apto a impedir a aplicação daquele mesmo raciocínio lógico que você utilizou naquele caso anterior, você deve utilizar aquele mesmo raciocínio lógico do caso anterior no caso de hoje. Pronto. Super simples. Você adota, acredito, esse sistema no seu ambiente familiar. Né? Quem tem filhos sabe, né, que tem que seguir os precedentes fielmente com filhos. Né? Com filhos tem que seguir precedentes. E se você decidiu para um no passar de determinada forma, para o outro, quando chega naquele momento, ele vai esperar, porque filhos anotam precedentes, viu? Né? Filhos anotam, né? Eles vão querer que, no caso dele, seja exatamente como foi pensado no caso passado. Se o outro levou castigo, ele espera o mesmo tipo de castigo. Né? Se o outro recebeu uma premiação, ele espera exatamente a mesma premiação. Né? Minha experiência é que com filhos é muito fácil lidar com o sistema de precedentes, se você souber que eles adotam esse sistema. Aí é muito simples, né? Porque aí eu passei a citar os precedentes também, quando eu estou com eles em qualquer tipo de discussão. É muito simples, né? Os juízos de casos anteriores devem servir de base para o julgamento de casos atuais e de amanhã. É isso que a sociedade espera. Se eu falar qualquer cidadão aí fora e disser para ele, olha, ontem foi julgado um caso assim, tal, hoje vai ser julgado um caso, né, igualzinho, tem os mesmos elementos. O que é que você espera? Ora, né, a lógica dele, olha, se for julgado que azul ontem, se o caso hoje é fundamentalmente semelhante ao caso de ontem, não existindo qualquer elemento capaz de impedir aquele raciocínio, ou até se não existiu nenhuma grande mudança que fez ruir aquele entendimento anterior, então o julgamento hoje vai ser o quê? Que é azul. E essa modalidade de previsibilidade, nós temos que entender que é boa para a sociedade. Eu, quando falo sobre previsibilidade de julgamentos judiciais, eu tenho alguns colegas, amigos, queridos meus, só faltam bater em mim. O quê, Sérgio? Isso é o final, né, do judiciário. Eu digo, rapaz, o final já está por vir. Eu espero que eu me aposente antes, né? Mas o judiciário vai acabar, isso aí eu já sei. Não sei quantos, daqui a 10, 15, 30, 40, 50 anos. Mas que vai, né? Vai, como praticamente todas as funções profissionais que nós temos hoje. Né? Não é que nós não vamos ter o que fazer, nós vamos fazer outras coisas, ou pelo menos de forma diferente do que nós fazemos hoje. Isso aí eu já estou totalmente convencido. Mas é imprescindível essa previsibilidade, mesmo porque com essa previsibilidade você consegue fazer algo maravilhoso, que é evitar a judicialização. Porque se a parte sabe que diante daqueles elementos o resultado vai ser que é azul, e não interessa a ela que seja azul, ela não vai judicializar sabendo que o resultado, quando for julgado, vai ser que é azul. A importância, então, dos precedentes é não apenas nortear a sociedade quanto à sua conduta no dia a dia, mas é mostrá-la que, se for judicializado, a questão vai ser resolvida dessa forma, desde que presente esses elementos. E então, como se fosse uma fórmula matemática muito simples, a pessoa vai decidir. Quando surgir um conflito, se vale a pena judicializar ou não, porque já sabe que o pensamento do tribunal, e nesses casos, quando presentes esses elementos, é dessa forma. Né? Se isso é algo negativo, com toda sinceridade, eu não consigo, né, enxergar e visualizar. Porque isso que eu gostaria de saber como cidadão. Né? Eu estive numa palestra algumas semanas atrás, não era na nossa área, era na área da justiça comum, estava com vários desembargadores e vários juízes também assistindo. E aí, então, eu procurei ser muito cuidadoso, que eu vou procurar ser cuidadoso agora para vocês compreenderem o que eu vou dizer, porque eu não quero dizer e parecer que é uma ofensa, né? Mas eu disse o seguinte, né? E veja o cuidado, meus amigos, todos desembargadores, TJ, né? Vários juízes e tudo. E eu estava com 2 juízes no painel também, amigos meus. Aí eu disse o seguinte, eu como cidadão, né? Tenho a mais total, integral confiança no meu amigo Lúcio Graça, que é um juiz de direito lá, né? E meu amigo Yuri Pedrosa, que é um juiz de direito também lá em Pernambuco, lá no interior. Excelentes profissionais, super competentes, probos, honestos,
a maior admiração que eu tenho por eles. Mas a admiração que eu tenho por eles profissionais, eu tiro minha amizade. É a mesma admiração que eu tenho quando eu encontro um neurocirurgião, né? Ou um médico super famoso. Eu tenho uma admiração total. Mas eu farei tudo para evitar vê-lo atuar em mim profissionalmente. Eu quero conhecer, apertar a mão, uma admiração total. Mas eu querer conhecer um neurocirurgião, ou então sei lá, de cardiologista, operando em mim ou em um ente querido, não quero. Eu adoro conhecer esses meus amigos, adoro, né, meus colegas desembargadores, mas jamais quero ver um caso meu ser julgado por vocês. Jamais. E não é por desconfiança em vocês, em sua habilidade, sua competência. É porque o sistema não me agrada. E não me agrada por dois motivos. Um é que no sistema de embate judicial, isso em qualquer sistema, né, quem está de um lado e de outro litigando não tem controle total sobre o resultado. Né? O resultado está nas mãos desse terceiro, que vai interpretar como ele decide. Isso é um problema, mas isso aí seria para outra discussão. Mas qual é o outro problema? E esse problema é típico nosso. Eu não confio no sistema. E não é na honestidade dos integrantes. É que o sistema ainda não evoluiu para que eu tivesse a confiança devido à previsibilidade. Porque o que eu vejo, né, com imensa frequência, enquanto julgador, seja em casos que eu julgo, seja em casos que são julgados em outros tribunais, em outras áreas da justiça, é o que eu já descrevi, eu vou ter que ter muito cuidado quando publicar esse artigo, como, né, um judiciário anárquico com a jurisprudência lotérica, no qual os juízes não se entendem, em virtude de valores muito relevantes, como independência judicial, liberdade, né, e acham que isso é muito caro, e é caro mesmo, né, mas eles não compreendem como isso pode coexistir dentro do sistema de precedentes, e aí desrespeitam as decisões anteriores, feitas pelos próprios colegas, ou por eles mesmos, ou por outros órgãos anteriores, e julgam, naquele caso, como eles entendem mais adequado, ignorando, então, a existência de outras unidades jurisdicionais, ignorando o fato que ele integra uma coletividade, um organismo vivo, né, em virtude desses outros valores que, no caso, passaram a prevalecer de independência funcional, de liberdade, de livre consciência para julgar. E aí, então, né, um outro caso, fundamentalmente idêntico a ele, é julgado de uma forma totalmente contrária por parte de um outro órgão jurisdicional. Aí eu não sei, porque se eu for judicializar, se cair na vara X, vai ser azul. Mas esse mesmo caso, se cair na vara amarela, vai ser laranja. E, de repente, se recorrer, se cair na primeira turma, eu vou ganhar. Mas se cair na segunda turma, eu vou perder. E por aí, é uma loteria. É uma loteria. E isso decorre primordialmente pela falta de compreensão da importância da adoção de um sistema de precedentes. Opa. Uhum. É a síntese do entendimento sobre determinada matéria que foi julgada reiteradamente por um tribunal. Certo? Mas aqui qual é o problema? A suma exatamente é um resumo, né? É um resumo. E no mais das vezes o resumo necessariamente corta elementos que seriam importantes. Então você tem, por exemplo, uma coisa que eu posso afirmar com vocês, nós temos, eu acredito, mais de 1.500, 2.000 súmulas aí dos tribunais superiores, né? Contar tudo tem um número imenso. Eu acredito que não chegam a 30 ou 40 que podem ser considerados efetivamente como precedentes. Porque quase nenhuma delas estabelece, né, qual foi a razão de decidir que chegou àquele resultado. A súmula normalmente só revela o resultado. Isso não é suficiente. Né? Isso não é suficiente. Porque o norte-americano, quando ele utiliza a expressão precedente, ele faz referência a um caso. Né? O sistema norte-americano é totalmente... Eu tive o privilégio de ir para um escritório de advocacia, quando era bem mais jovem, e me levaram à biblioteca lá desse escritório. E era um escritório gigantesco. Era um negócio assim, era um prédio, esse prédio é maravilhoso, era 3 vezes o tamanho desse prédio, só um escritório. Né? E me levaram à biblioteca, eu pedi para ir para a biblioteca. Me levaram para a biblioteca, eram 2 andares, cheio de livros. E aí, quando eu fui lá, posso pegar os livros para ler? Pode, eu fui lá. Eu pegava o livro, aí o livro era um caso verdadeiro, os elementos do caso. Aí eu pegava um outro livro, era um caso.
Mas um livro era um caso. Né? Era coletânea de casos, coletânea de julgados, mas com todos os elementos. Aí eu perguntei a um advogado lá, digo, vocês não têm, efetivamente, doutrina, teoria? Aí ele disse, sim, a gente tem. Aí ele me levou para um cantinho naquela biblioteca, tinha talvez uns 35, 40 livros de doutrina. O resto era só estudo de caso. Estudo de caso, e só isso. Quando o americano faz referência a um precedente, você pergunta a ele, legalização do aborto, né? Ele vai dizer, Roe versus Wade, que é o caso que foi julgado pela Suprema Corte, que definiu os parâmetros para quando é legal e quando é ilegal realizar um aborto, né, lá nos Estados Unidos. Ele faz referência ao caso, porque ele exige, ele espera que você vá lá e leia todo o caso e compreenda todas as nuances daquele caso para compreender aquele raciocínio. Então, é uma visão muito mais completa. Mesmo que você saiba que tem algumas peculiaridades lá daquele caso que não podem ser elevadas a um grau de generalização, mas você compreender o caso, você tem obrigado a estudar o caso. Quantas vezes, falando sério, nós, como alunos de graduação, pegamos um processo e lemos de cabo a rabo dentro de uma disciplina teórica? Não é nosso estilo, né? Estão acostumados. Então, a súmula é a mesma coisa de você, por exemplo, pegar uma dessas revistas, Veja, Isto É, Época, e aí tem aqueles resumozinhos sobre o filme, né? Aí você lê aquilo ali, pronto, eu vi o filme, não preciso ver na tela, né? Não é assim, tem que vivenciar todo o caso. É por isso que a súmula ela tem algumas vantagens na sistematização, mas ela acaba nos traindo boa parte das vezes, devido à sua incompletude. Tem, né? Isso é por isso que eu digo. Porque a lei, ela modifica no tempo de espaço. Então, se a pessoa for no um caso por determinado tempo, é uma coisa. Por exemplo, a nossa lei que vai ser agora vai deformar o caterismo, né? E até hoje é como se o poder judiciário para saber o que fazer, né? Uhum. O Ministério Público também, eu não sei. Eu acho que a pessoa tem que ser até matreiro para poder contornar o legislador, porque eu acho que o legislador, quando ele tem alguma intenção, e a gente sabe que as intenções quais são, né? Todo mundo sabe disso. Então, eu acho que precisa realmente fazer um profundo estudo sobre isso para poder contornar essa bomba que foi colocada na mão do judiciário. Lógico. E como dizer, essa comparação que eu faço é só uma referência. Nós não podemos, então, entender que nós vamos aplicar aquele sistema, que nosso sistema é diferente. Por isso que eu utilizo aquela expressão, brasiliennes. É nosso sistema e o nosso conta, efetivamente, com, né, as súmulas. Então, veja, a ideia de igualdade, a ideia de segurança são os nortes, né, balizam a ideia do sistema de precedentes. Você tem que proporcionar igualdade. Senão, naquele caso ali daqueles três, aquele que perdeu, né? O que é que ele vai acreditar do judiciário? Qual foi o tratamento isonômico que foi dado a ele quando julgado o mesmíssimo caso pelo mesmíssimo órgão judicial no mesmíssimo dia, né? De forma diferente. E a ideia também da segurança jurídica, né? Que é super valorizada. Eu ouvi de um juiz inglês. Eu acho que não vai dar tempo até para chegar até o ponto no qual ele fala. Hubert Norris. Ele é juiz das altas cortes de Londres. Seria o equivalente, vamos dizer, a um tribunal superior. É abaixo, que eles têm uma Suprema Corte. É abaixo da Suprema Corte, né? E aí, então, na conversa que eu tive com ele, se eu tiver a oportunidade, depois eu detalho mais a conversa, que foi riquíssima a conversa que eu tive com ele, ele deixou muito claro, né, que é imprescindível o juiz entender que ele é apenas uma célula dentro de um organismo vivo. Né? Ele tem que, se ele não compreender isso, nenhum sistema de precedentes vai funcionar. Então, ele tem que entender isso, que ele é uma célula importante, né? Mas é uma célula de um corpo vivo. E se cada célula passar a pensar de sua própria forma, aí o organismo colapsa. Né? Mas vamos lá, então. Stare decisis, a expressão stare decisis, né, é latim e significa a ideia de ficar em pé ao lado daquilo que foi definido, né? Não recuar, não voltar atrás, não mudar, ficar ao pé, né? To stand by that which is decided, né? É para permanecer junto com aquilo que foi decidido, para não modificar. Essa é a ideia básica do stare decisis. Na verdade, a expressão inteira é essa. Stare decisis é non quieta movera, né?
que é mantenha a decisão como está e não ofenda o que foi decidido. É aquela ideia, o que foi decidido ontem deve servir de baliza para o julgamento do caso de hoje e o caso da manhã, quando os casos foram fundamentalmente semelhantes, quando tiverem esses elementos em comum e não existir um elemento que impeça a incidência daquele raciocínio ou que justifique a mudança total do raciocínio antes desenvolvida. Pronto, a expressão precedente. No CPC anterior, nós encontramos a expressão precedente em vários dispositivos, só que normalmente utilizado não como substantivo, e sim como adjetivo, né? O capítulo precedente, a seção precedente, isso não nos interessa, né? Precedente como adjetivo não interessa, interessa precedente como substantivo. E tem um único artigo no CPC antigo que previa a expressão precedente como substantivo, está aí no artigo 479, quando falava sobre uniformização de jurisprudência interna no tribunal, estabeleceu que, ao final, né, aquela decisão deveria ser objeto de uma súmula e constituirá precedente na uniformização de jurisprudência. Aí está. Única vez que o CPC de 73 utilizou a expressão precedente como substantivo. Então, já dá uma ideia, né, que ali ele está caminhando numa linha de raciocínio razoável. Se vai servir de precedente, é que vai servir de baliza, né? As razões, né, que foram utilizadas para decidir daquela forma deverão servir para casos futuros, né, que envolvam esses mesmos elementos. A expressão precedente, ela tem múltiplas acepções. Você pode utilizá-la como tese jurídica, como uma decisão anterior que serve de base à decisão agora, como uma norma que você extrai de uma decisão do passado com base nas razões de decidir, ou nos fundamentos determinantes. E aí essa norma em si, que seria o precedente, tem várias acepções para a expressão. De forma geral, eu prefiro essas duas aqui, né? Em sentido mais amplo, né, o precedente é o caso. Eu gosto dessa ideia do caso, né? Talvez, né, pela minha vinculação com os Estados Unidos, eu entendo, quando eu penso em precedente, eu penso no caso. Precedente, para mim, é o caso por inteiro, é o que eu gosto de pensar. Mas, no sentido efetivamente mais técnico, o precedente seria uma norma que você extrai do julgamento naquele caso, levando em consideração aqueles fundamentos que o juiz utilizou. E, por fundamentos, eu estou falando o quê? Itinerário lógico do raciocínio do juiz. Ou seja, o juiz andou por aqui, depois foi por aqui, depois foi aqui, e até chegar aqui e decidir. Esse itinerário que ele seguiu, né, as razões determinantes que nós podemos abstrair daquele caso para utilizar em futuros casos, isso sim, tecnicamente, num sentido mais estrito, seria o equivalente, o significado de precedente. Agora, eu vou ser muito aberto com vocês, né? Se você perguntar a um juiz americano o que é precedente, um juiz inglês o que é precedente, ele não vai utilizar esse sentido restrito, não. Ele vai mencionar o caso. Porque na cabeça deles, o pensamento é o caso como inteiro. Como eu, pessoalmente, prefiro também. Eu gosto de ver o caso, né? Quando eu estive em Inglaterra, pela última vez, né, eu comprei várias obras de teoria, que eu gosto também de doutrina, mas várias obras de estudos de caso. O que tem lá, exatamente, é todo o raciocínio desenvolvido pelo juiz, né, quando ele julgou, para que eu conseguisse tentar entender como eles raciocinam quando vão aplicar um precedente no julgamento num caso. E no nosso país, né, nós temos um sistema de precedentes, e se temos, mais ou menos como é que ele é? Qual é a ideia geral? Vou passar aqui rapidamente. Não sei. Pronto. Primeiro, antes de chegar ao artigo 927, que é onde repousa as diretrizes gerais do nosso sistema de precedentes, vamos para o artigo 926, que é muito importante, né? E ele é importante, pessoalmente para mim, na minha visão, por dois motivos. Vou dar um motivo que eu adoro. Eu adoro quando a lei prevê um dever. Eu vou ser sincero. Entre um artigo que prevê um direito meu, ou um poder meu como juiz, eu prefiro muito mais um artigo que fala do meu dever. Porque quando eu sei qual é o meu dever, eu não apenas sei que eu vou agir para cumprir esse dever, eu vou ter responsibility, mas eu vou cumprir esse dever conforme prometido. Eu vou ter accountability. Eu sei que eu vou assumir, e se for chamado a prestar contas, eu vou prestar contas porque eu cumpri esse dever nesses moldes. Então, eu gosto quando qualquer dispositivo legal fala em dever. Por isso que eu adoro o artigo 139 do CPC, porque ele elenca os nossos deveres enquanto magistrados. Mas esse artigo fala em deveres
do Poder Judiciário. E começa como, né, o dever dos tribunais de uniformizarem a sua jurisprudência. O que é lógico, né, isso é básico, porque se não for assim, aí é que nós vamos ter uma jurisprudência lotérica mesmo. Então nós temos que ter uma jurisprudência que mantenha uniformidade, né, para então evitar aumentar esse déficit de legitimidade. E o legislador foi além, não é só uniformizar a jurisprudência, é manter essa jurisprudência estável, íntegra e coerente. Estável, íntegra e coerente. Então não é apenas uniformizar, é mantê-la estável. Por quê? Porque o que adianta você uniformizar hoje? É tudo preto. Daqui a 6 meses, eita, nós não levamos em consideração esse ou aquele argumento, vamos rever aquilo, vamos rever, pô, não é mais preto, agora é amarelo. 6 meses depois, não, mas tem essa outra questão. Ah, vamos mudar, pronto, você muda, agora é laranja. 1 ano depois, é azul. Né? Você manteve a uniformidade, só que sempre segmentada, de acordo com, né, o vento. Não pode, né? Isso gera desconfiança. Isso gera insegurança. Então, não é, eu faço parênteses aqui, não é que nós temos que ter uma jurisprudência imóvel, fossilizada. Eu não gosto daquela ideia de ditadura dos mortos, no qual aquilo que foi decidido no passado é absolutamente, entre aspas, imexível. Não. Evoluímos. Todos nós evoluímos. Entendemos uma coisa hoje e no futuro podemos mudar de ideia. Isso é perfeitamente natural. Mas ela tem que ser feita, essa mudança, essa alteração, de forma extremamente responsável, de forma extremamente cautelosa, sob pena de gerar a desconfiança da sociedade. Se nós ficamos mudando o tempo todo. Então, é lógico, o TST tinha a súmula 331, né? E aí nós tivemos, né, no ano passado, um julgamento do STF em um sentido diferente. É uma mudança na jurisprudência? É uma mudança na jurisprudência. Agora, sabíamos que a questão estava para ser apreciada, pelo menos isso, né? Mas quando mudamos, nós temos que ter muito cuidado com essa mudança, né? Ela tem que ser realmente uma mudança justificada e nós não podemos trair a confiança da sociedade em nós quando nós estabelecemos que era preto. Que se nós vamos mudar, então vamos mudar. Temos mecanismos para mudar nossa jurisprudência, mas tem que ser uma mudança muito responsável para então não prejudicar esse elo de confiança. Ela tem que ser íntegra, né? E a ideia, na minha visão, do que seria integralidade da jurisprudência é que quando nós formos defini-la, ela tem que buscar exaurir absolutamente todos os espaços que poderiam existir na sua formação, quanto tanto há elementos no plano horizontal como no plano vertical, para que ela seja mais sólida. Não é bom você firmar um posicionamento jurisprudencial sem ter exaurido todos os argumentos que poderiam ter sido abordados até aquele momento. É lógico que com a evolução novos argumentos surgem, você não pode controlar isso. Mas quando você tem, por exemplo, sobre determinada questão, qualquer questão, você tem 20, 30, 40 argumentos. Mas você quer então firmar um posicionamento, então você só estuda 20 ou 30 ou 40, você deixa 5 sem examinar, sem exaurir, né? Isso cria uma falha, né, como se fosse uma falha numa construção daquele cimento, que facilmente pode gerar posteriormente uma revisão daquele posicionamento. E isso não é desejável. Não é desejável. Opa, diga, colega. O senhor não acha que essa mudança frequente legislativa no Brasil tem em todos os aspectos? Ela atrapalha um pouco essa... Bastante. O direito inglês, por exemplo, embora a sociedade esteja sempre em movimento, mas o direito é estável. Mas tá, concordo 100%. Perfeito, concordo 100%, isso é verdade, isso é um fator. Mas, pelo menos, quando é uma mudança de jurisprudência com base em alterações normativas, isso é mais fácil de apresentar à sociedade e dizer, olha, entendendo, mudou em virtude dessas alterações. O que acontece, entretanto, que a gente vê, é que as normas continuam as mesmas e há, às vezes, essa flutuação. É natural, você tem uma interpretação hoje, é natural que daqui a 20, 30, 40 anos essa interpretação seja diferente. Eu sempre digo, né, uma preocupação que eu tenho no meu íntimo, né, nós todos seremos julgados, né, por futuras gerações, que eles vão olhar para trás e ver como nós julgamos, né, porque em determinadas situações de passagem da minha vida como profissional, eu olhei para trás de como eu era como juiz, 20, 25 anos, como meus colegas eram, aí eu reconheço hoje como nós erramos, como nós não vimos
que existia, então, esse outro pensamento, essa outra ideia. Então, nós sempre seremos julgados por gerações no futuro que terão pensamentos diferentes. Então, é natural uma mudança quando você tem um embasamento normativo, né? E, eventualmente, é possível também mudar um entendimento já consolidado, porque as cabeças evoluíram, chegaram novos pensamentos, etc. Mas, se isso for feito de forma errática, né, flutuando-se assim, isso gera um déficit muito grande por parte da sociedade. Essa é a preocupação maior. E a coerência também é que você não pode visualizar determinado tema, determinado elemento isoladamente. Então, entender então, que você vai consolar. Isso é preto. Aí você pega um outro tema, não é o mesmo tema, mas você utiliza elementos e raciocínios totalmente distintos, e o que você acaba produzindo é uma jurisprudência geral completamente incongruente, no qual aqui você está valorizando determinados princípios que aqui você totalmente ignorou e produziu um resultado incompatível com o resultado que você produziu naquela matéria. Então, não é só uniformidade em relação àquele tópico isoladamente, não. Nós sempre temos que pensar de uma forma intersistêmica para o sistema revelar coesão e harmonia e sintonia. É esse tipo de visão. Isso foi o que o legislador buscou estabelecer aqui no artigo 926. Então, é o dever de uniformizar e também de manter essa jurisprudência, né, coesa, congruente, íntegra e estável. Foram deveres que o legislador de 2015 estabeleceu expressamente. E aí veio o artigo 927, que estabelece as bases desse nosso sistema, né, tupiniquim de precedentes, estabelecendo que os juízes e os tribunais observarão, e aí em 5 incisos, oferecendo elementos jurisprudenciais para servirem como precedentes. Se nós fôssemos fazer uma análise técnica, né, poucos dos elementos aí poderiam se enquadrar como precedente em sentido estrito. Poucos. Mas nós temos que entender que é o nosso sistema, nós temos que nos adaptar a ele e compreender o sistema segundo essas diretrizes. Porque o que o 927 estabelece é algo que eu acho para o cidadão comum é bastante óbvio. Que os juízes e os tribunais, quando vão julgar, eles devem observar necessariamente elementos como súmulas vinculantes, oriundas do STF, acórdãos proferidos pelo STF no exercício do controle concentrado de constitucionalidade, né? Precedentes oriundos daqueles 3 mecanismos que eu mencionei antes, o IAC, o IRDR e o JRR, né? O julgamento de recursos repetitivos, o incidente de resolução de demandas repetitivas e o incidente de assunção de competências, que são mecanismos criados para fomentar precedentes e evitar, então, colidência de teses em julgamentos de causas repetitivas, de causas idênticas. Então, devemos seguir. E também devemos seguir, é natural, as súmulas dos tribunais superiores, as constitucionais no STF e as infraconstitucionais no STJ, e também as diretrizes e orientações dos órgãos especiais, né, aos quais nós estamos vinculados enquanto juízes e enquanto tribunais. Eu acho que o que o 927 está dizendo, para mim, é óbvio, mas foi importante ele colocar no texto, expresso, dessa necessidade. Eu até já tive alguns debates com alguns outros colegas, porque nós discutimos muito qual é o sentido e a acepção da expressão observar, né? Aí, então, alguns colegas, não, Sérgio, eu acho que observar é como quando eu vou para um shopping, e eu paro lá e eu observo, né? Mas se eu não gostei, eu vou adiante, né? Aí eu digo, não, observar não tem essa acepção aqui, não é no sentido que está dentro do seu poder discricionário decidir se você gosta ou não gosta, se acha bonito ou se acha feio, né? Observar, assim, é no sentido que você tem que seguir, a não ser que exista um argumento, e pode existir um argumento para que você não venha seguir, mas não está estabelecendo dentro do seu âmbito de discricionariedade judiciária você ter essa decisão. Há casos qual você não vai aplicar, lógico que há. Existem, mas é uma técnica específica, muito simples também, para que você não aplique um precedente, né? Não pode ser definido pela sua visão pessoal, não é esse o intuito. E eles argumentam até porque teve uma versão do CPC que foi aprovado na Câmara, que foi alterado quando foi, né, para o Senado. E lá na Câmara realmente era muito mais intensa, porque a expressão lá no texto que não foi aprovado era seguirão. Era seguirão. O seguirão, acho, talvez, parece mais imperativo, mais impositivo. Mas a expressão observar aí não está sendo utilizada no sentido de faculdade. Está dizendo, olha, ao julgar, nós devemos, então, né, seguir essa diretriz.
Então, né, essa ideia que eu vou detalhar agora é o Stare decisis brasiliensis, né? Observarão, né? Não é um passeio pelo shopping para olhar e ver o que é que você quer, o que você não é. Aí eu vejo argumentos. Um parênteses aqui, antes que algum colega juiz fique ofendido. Vamos lá. Eu tenho um orgulho imenso de integrar o Poder Judiciário, especialmente a Justiça do Trabalho. Tenho um orgulho imenso em ser juiz e valorizo tremendamente algo que eu acho fantástico no juiz brasileiro, que é aquela interpretação de que eu sou um servo da sociedade e eu tenho, né, por missão, julgar conforme minha consciência da forma mais justa possível. Eu tenho minha independência judicial, eu tenho minha independência funcional, eu tenho minha liberdade. Eu acho esse tipo de pensamento muito positivo. Mas tudo tem limites e um âmbito. E é assim que nós temos que interpretar como magistrado. Nenhum magistrado, eu acho, diria assim, eu julgo conforme eu quero, pouco me lixando o que diz a Constituição. Não. Nós sempre temos parâmetro da Constituição. Nós sempre temos parâmetro a legislação infraconstitucional quando em sintonia com a Constituição. Né? É mais um elemento dentro dessa sintonia. Né? A ideia, né, de julgar e fundamentar suas decisões e seguir os precedentes está dentro dessa mesma sintonia dos limites naturais que qualquer julgador tem. Então, eu não consigo ver cerceio à independência ou cerceio à liberdade dentro de um sistema, né, sério, né, e correto de precedentes. Então, o observar aí não é aquele, né, se eu achar, tiver de bom humor. Depois, observar o quê? As decisões do STF no controle concentrado de constitucionalidade. Por quê? Porque a própria Constituição está dizendo que tem eficácia vinculante, esses acórdãos. A súmula vinculante também, aí, como o próprio nome está dizendo, e a previsão constitucional tem eficácia vinculante. Aqueles elementos de formação concentrada de precedentes, como é o caso do IRDR, do IAC e do JRR, que são mecanismos criados para definir precedentes, para evitar sentenças contraditórias diante de casos repetitivos. As súmulas do STF e em matéria constitucional e do STJ em matéria infraconstitucional, no nosso caso, do TST, né, em matéria trabalhista, e a orientação do plenário e do órgão especial ao qual nós estamos vinculados. Né? É só isso que o legislador está dizendo. Eu não consigo ver, né, uma invasão do nosso espaço de atuação, porque, eu volto a repetir, nós temos que nos interpretar como integrantes de um organismo vivo e não como seres isolados. E eu apresento alguns argumentos, né, técnicos, para mostrar, né, e definir essa questão. Se nós estamos falando apenas de normas de orientação facultativa, de persuasão, ou são, de fato, normas de obediência obrigatória. Se os precedentes representam uma imposição, ou se é apenas uma bússola para nos orientar. Né? No sistema norte-americano, no sistema inglês, normalmente os precedentes são classificados em duas categorias. Né? Opa! Qual? Um inciso? Espera que eu não estou ouvindo. Uhum. 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 Veja, mas no artigo 1º do CPC, ele estabelece como marco hermenêutico da interpretação de todas as normas do CPC, uma interpretação conforme a Constituição, né, nos seus valores e suas normas fundamentais. O artigo 1º, talvez deveria ter colocado logo no início também, que é sempre um artigo que eu gosto de enfatizar. O artigo 1º do CPC de 2015, ele é um artigo que traduz algo que todos nós aprendemos no primeiro semestre de Faculdade de Direito. Que você tem que interpretar a legislação infraconstitucional à luz da Constituição, das normas fundamentais, dos valores. Então, tudo que nós temos que fazer ao interpretar aquele 927 tem que ter inspiração, né, tem que ter a luz da Constituição. Então, nossa interpretação ela já estará contaminada pelas normas fundamentais dos valores, porque é assim que nós temos que interpretar, né, esses dispositivos. Então, há uma coesão aí.
Poderia ter sido, mas eu acho que ele entendeu. Como ele colocou no artigo 1º, né, a gente traz a subsunção automática. Mas vamos lá, tem 2 precedentes básicos, 2 categorias. Eles chamam de persuasive precedents, os precedentes persuasivos, facultativos, que o juiz não é obrigado a seguir, mas podem servir de baliza. E eles têm o que eles chamam de binding precedents, que são os precedentes obrigatórios ou vinculantes, que estabelecem, então, uma obrigatoriedade de seguir. Esse é o sistema, né, norte-americano ou sistema inglês. Eles têm essas 2 categorias. No nosso modelo tupiniquim, na minha visão, eu vejo 3 categorias. 3 categorias, né? Aí, então... Cadê? Pronto. Eu vejo precedentes facultativos, né? Precedentes obrigatórios ou obrigatórios simples, né? E os precedentes vinculantes, que eu poderia chamar precedentes obrigatórios com um twist, ou então com um chicote. E eu vou explicar qual é o chicote, né? Então, nós temos essas 3 categorias aí. Como é que eu faço isso? Os precedentes persuasivos são aqueles realmente de opção, né? Não há nenhuma imposição, mas podem servir. Quantas vezes, quando eu era juiz, eu ia julgar um caso, eu perguntava a alguns colegas, alguém já julgou um caso envolvendo tal ou qual empresa, envolvendo tal tema? E eu olha, eu já julguei tal. Aí ele apresentava, né, e eu analisava, não era obrigatório eu seguir, mas eu estudava o caso lá para buscar, então, entender se eu podia enquadrar meu entendimento com o dele. Então, isso era persuasivo, eu não sou obrigado, é um colega do mesmo grau, então não havia aquela obrigatoriedade, mas é um precedente que pode me persuadir, né? Os obrigatórios, eu chamo... Na verdade, todos ali do elenco do 927 eu considero obrigatórios. Mas os obrigatórios simples são aqueles que estão elencados no artigo 927, mas não tem a previsão de nenhuma forma de sanção indireta, caso não ocorra a observância. E o que eu chamo de vinculante mesmo, esses têm. Esses, se você não seguir, caberá a reclamação. Muito bem, exatamente. Porque aí o 988 do CPC elenca as hipóteses de cabimento de reclamação, e em várias dessas hipóteses é porque você não seguiu um precedente. E aí eu chamo isso de, né, carinhosamente, de o chicote. Porque aí há sim a obrigatoriedade de seguir mesmo, né? Aí você pode até argumentar, não, mas qual é a punição que eu posso sofrer se eu não seguir um precedente vinculante? Eu digo, olha, cá entre nós, não vou falar não, mas eu penso em pelo menos 7. Né? Tem até pelo menos 7 consequências. Não vou dizer todas são sanções stricto sensu, mas são consequências negativas, né, que ocorrem quando não há obediência a um precedente, quando ele tem eficácia vinculante. Né? Pelo menos 7. Então, aqui vamos, né, visualizar rapidamente até essas categorias. Né? Os precedentes vinculantes são aqueles que, além de estarem elencados no 927, se você não seguir, cabe reclamação. O que é a reclamação? A reclamação é um instituto de natureza acionária, é uma ação mesmo, que você pode interpor nas hipóteses do artigo 988, dentre as quais se inclui num dos incisos a hipótese de desobediência. E aí elenca alguns precedentes que, se forem desobedecidos, cabe essa reclamação. E daí o que é que acontece com a reclamação? O tribunal pode cassar o ato, né, diretamente, né, e mandar, né, que seja adequado à atuação, né, à prática de um ato, ao precedente que foi desrespeitado. Né. E fora, né, e daí não tem só, e tem outras consequências também. Por exemplo, né, eu só dou um exemplozinho para os magistrados. Né. Eu não sei qual é o grau que vocês têm, o conhecimento, o acesso que você tem a informações, por exemplo, quando tem qualquer tipo de promoção, né, para qualquer cargo magistrado. Mas 2 semanas atrás, dentre os documentos que nós recebemos, né, da Corregedoria para fazer a avaliação de juízes que estavam se candidatando a uma promoção, um dos principais destaques lá foi o número de reclamações julgadas procedentes. Então, é critério de avaliação, né, na promoção do juiz, né, a existência ou não de reclamações julgadas, não é ajuizado não, julgadas procedentes contra aquele magistrado. É um dos critérios previstos lá naquela resolução da Corregedoria Geral, que deve ser aferida também. Né? Então, isso é só uma, tem outras, né, bem mais, eu acho, sensíveis. Mas, então, tem essas, né, consequências. Então, aqui, quais são esses precedentes vinculantes que não tem como evitar? Né? Aqueles decorrentes de decisões vinculantes do STF, notadamente súmula vinculante, ou acórdão proferido em controle concentrado, né, de constitucionalidade das leis. Também aquelas, né, teses oriundas de IRDR ou IAC. O legislador não incluiu aí,
o incidente de resolução de recursos repetitivos, julgamento de recursos repetitivos, diretamente no elenco, mas nós vamos ver que em outro artigo ele prevê a possibilidade quando exaurida a instância ordinária. Então você tem aqui, por exemplo, julgamento de reclamação aí, o 988 prevê que pode ser proposto contra qualquer tribunal e que vai cassar a decisão exorbitante do seu julgado. Cadê? Aí começa. Aí o 927, esses aí em amarelo são aqueles que têm previsão expressa de cabimento de reclamação. Que são os casos dos incisos 1, 2 e 3. E isso você vê tanto na Constituição, quando fala aí, por exemplo, no efeito vinculante das decisões oriundas de ações diretas de constitucionalidade ou ações declaratórias de inconstitucionalidade, ações declaratórias de constitucionalidade ou ações diretas de inconstitucionalidade, e o efeito vinculante da súmula vinculante aí no artigo 103A, e no 985 também, quando fala sobre o IRDR, lá embaixo, dizendo que se não for observada a tese adotada no incidente, então caberá o ajuizamento de reclamação. E se nós formos para o próprio 988, nos incisos 3 e 4, ele diz expressamente, se não seguir esses precedentes, caberá reclamação, né, em face do respectivo ato praticado pelo magistrado. Enunciado de súmula vinculante ou decisão do Supremo no exercício da competência concentrada de constitucionalidade e também para garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de assunção de competência ou incidente de resolução de demandas repetitivas. Então, nesse caso, né, não apenas obrigatório, é obrigatório com um chicote, né? Ou seja, com a previsão expressa de cabimento de reclamação. Então, tem que seguir, senão a hipótese de cabimento de reclamação. Então, por isso que eu utilizo essa expressão vinculante para diferenciar do obrigatório simples. Deixa eu passar aqui, só para visualizar aqui. Aqui, ó. O obrigatório simples são aqueles que estão elencados no artigo 927, mas não tem previsão expressa de cabimento de reclamação. Nesse caso, são os dois últimos incisos. Quando o juiz não segue uma súmula, né, adotada pelo STF em matéria constitucional, pelo STJ em matéria infraconstitucional, no nosso caso, pelo TST em matéria da nossa competência, ou então quando ele não segue as orientações do órgão especial ao qual nós estamos vinculados. Nesse caso, eu entendo que são obrigatórios, porque estão no elenco do 927, mas não há previsão explícita de cabimento de reclamação. Então, né, são súmulas não vinculantes essas orientações do órgão pleno e do órgão especial, incisos 4 e 5. Estão no elenco do 927, mas não são previstos como hipótese em relação ao qual cabe reclamação. Alguém poderia argumentar que seria possível ingressar com a reclamação contra uma decisão que não seguiu uma súmula do STF, uma súmula do STJ, uma súmula do TST, ou então orientações do pleno ou do órgão especial ao qual estaria vinculado aquele juiz, utilizando o inciso 2º. Mas eu acho esticar muito o alcance desse inciso 2º. Eu acho que quando o legislador diz que cabe reclamação para garantir a autoridade das decisões do tribunal, sinceramente, eu acho que está falando mais no caso concreto, né, que o juiz, o tribunal mandou fazer algo e aí o juiz se rebelou e não cumpriu. Aí sim, eu acho cabível. Não é o caso de ele não ter julgado de acordo com a súmula do STF ou do STJ. Pelo menos é minha interpretação do alcance desse dispositivo. Eu acho que aquelas outras duas, então, se seriam obrigatórios, mas não se enquadrariam como hipótese de cabimento de reclamação. E os outros são os precedentes facultativos, né, no qual nós não temos obrigação legal, mas nós temos que ponderar que, na medida do possível, manter aquela unidade, aquela sintonia entre os julgados proferidos pelos múltiplos juízes é muito importante para resguardar essa confiança que a sociedade deve depositar no âmbito do judiciário. E a aplicação desses precedentes tem efeitos práticos muito relevantes. E isso é o que eu tenho procurado mostrar em alguns cursos que eu tenho ministrado para colegas juízes, que existem inúmeras vantagens, né, na adoção dos precedentes, até para facilitar o desenvolvimento e a dinâmica da atividade judicante. Aí eu selecionei 4 institutos, né, totalmente diversos, mas que são diretamente afetados pelo sistema de precedentes, que seria a tutela provisória, o julgamento liminar em procedência, a remessa de ofício e a atuação monocrática do relator. São diretamente influenciados pelo sistema de precedentes. Se nós formos visualizar a tutela provisória, eu não tenho tempo aqui para explicar, mas vocês sabem que é uma
um mecanismo por meio do qual o juiz pode, quando presente nos autos, elementos que permitam enquadramento numa das situações que o legislador tipificou como uma situação de evidência do direito, que é essencialmente a ideia de alta probabilidade de confirmação da tese de quem está postulando, o juiz poderia, então, adiantar os efeitos da tutela final. E uma das hipóteses elencadas no artigo 311 para a tutela provisória da evidência exatamente se funda em um dos sistemas de precedentes, que é o inciso 2º, estabelecendo que o juiz pode promover a tutela provisória da evidência quando a situação fática for demonstrada por documentos e a situação jurídica for confirmada já numa tese consagrada em julgamento de causas repetitivas, que aí seria IRDR e IAC, ou então numa súmula vinculante. O erro aí que eu acho que o legislador fez foi ele restringiu muito. Ele não incluiu aí o IAC. Ele só falou em RDR e julgamento de recursos repetitivos. Ele não incluiu aí o acórdão proferido pelo STF no exercício do seu controle concentrado de constitucionalidade, que também tem súmula de efeito vinculante. Então, ele foi tímido aí. Mas, pelo menos, ele prestigiou esses precedentes para estabelecer que eles em si já autorizam a concessão de uma tutela provisória da evidência. O julgamento liminar de improcedência, que autoriza o juiz, sem citar o réu, a já proferir uma sentença julgando improcedente a postulação, ela ocorre, segundo os incisos 1, 2, 3 e 4, quando o pedido contrariar esses precedentes. Quando contrariar enunciado em súmula do STF ou do STJ, acórdão do STF ou do STJ no julgamento de recursos repetitivos, entendimento firmado em IRDR ou IAC, ou enunciado em súmula do tribunal local. O juiz já estaria autorizado a já proferir uma sentença liminar de plano, sem sequer citar a parte ré, liminar de improcedência. A remessa de ofício. O artigo 496, parágrafo 4, prevê hipóteses nos quais o juiz não vai observar a remessa de ofício. Quando a decisão que ele proferiu, contrária à fazenda pública, estiver fundada numa súmula de um tribunal superior, em acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ, no julgamento de recursos repetitivos, e quando quando aquela sentença for fundada numa daquelas teses consagradas, oriundas de IRDR, IAC ou julgamento de recursos repetitivos. Então, estando a sentença baseada num desses precedentes, não se observa a remessa de ofício, independentemente do valor. Independentemente do valor, se não observa. Quer dizer, já manda, então, para iniciar a fase executiva. O artigo subsequente, pronto, é o 932, é um artigo que trata da atuação monocrática do relator. Então, é um artigo com o qual eu tenho que lidar diariamente. E ela autoriza, em 2 incisos diferentes, que o relator, monocraticamente, venha dar provimento ao recurso, ou venha negar provimento ao recurso, ou seja, sem submeter ao colegiado, ele sozinho dá provimento ou nega provimento ao recurso, dependendo se o recurso estiver atacando uma decisão que contrariou esses precedentes, ou se o recurso foi interposto contra uma sentença que respeitou esses precedentes. Se o recurso está atacando uma sentença que respeitou esses precedentes, então o relator está autorizado monocraticamente a negar provimento ao recurso. Se a sentença contrariou um desses precedentes e o recurso está levando essa questão ao relator, o relator pode monocraticamente já dar provimento ao recurso e reformar a decisão. Então, vejam como essa questão aqui dos precedentes afeta diretamente 2 atos extremamente simples e objetivos, envolvendo um julgamento isolado e singular por ele. Rapidamente, agora que eu já recebi o cartão amarelo, tenho só mais 5 minutinhos, a liberdade para decidir estado de estado. Isso realmente é muito importante para eu debater, porque eu entendo a posição do colega de juiz de primeiro grau. Eu fui juiz de primeiro grau durante 23 anos, tenho muito orgulho de ter sido juiz de primeiro grau, ainda me sinto, sob muitos aspectos, um juiz de primeiro grau, mas eu acho importante uma reflexão sobre exatamente a liberdade e a autonomia que ele tem dentro de um sistema de precedentes. Porque eu valorizo essa independência, esse amor à liberdade, essa ideia de que eu sou um profissional que julgo conforme minha consciência, porque isso foi o maior atrativo para me tornar juiz, foi isso. Eu pensava, rapaz, eu vou poder julgar conforme minha convicção.
Olha que negócio maravilhoso. Você poder exercer uma profissão no qual você tem essa liberdade de fazer como você quer. Você não vai ter um chefe lá dizendo é assim ou é assado. Isso foi o maior atrativo para mim para ser juiz. Então eu valorizo muito isso, mas eu entendo que ele tem que ser visualizado dentro de um sistema maior. Então, né, rapidamente só visualizando, né? Deixa eu passar aqui só para passar que tem uma parte pronta. Teoria do sapão. Teoria do sapão, né? E eu vou utilizar a minha experiência aqui. Eu sou sapão, tá? Ninguém é sapão, eu sou sapão, né? Eu tenho uma área, né, lá perto de Recife, uma cidade chamada Paudalho, que é um sítiozinho, e toda vez que chove, tem algo que é super curioso, né? Lá numa área bem grande se forma uma série de poças d'água, né? E aí, tardezinha, sai um bocado de sapos gigantes, enormes, aquele sapo cururu, bem grandão, né? E o que é que acontece? Cada um daqueles sapos, Nayara, fica na sua própria poça. Parece tipo um jacuzzi pessoal dele, né? Então eles não se misturam, eles ficam lá, né? Aí então, e eles não se comunicam, cada um na sua própria poça. Aí eu digo, rapaz, né? Isso me lembra quando eu era juiz de primeiro grau, né? Porque eu achava que naquela unidade jurisdicional no qual eu atuava, né? Como eu sou responsável, porque eu sou quem assina aquela decisão, como quem vai levar lapada sou eu, porque sou eu que assino aquela decisão, então eu tenho todo o direito de poder decidir como eu acho que é justo, conforme minha visão, porque eu estou assumindo toda essa responsabilidade, né? Eu é que sou accountable por a minha decisão, então se essa é a minha responsabilidade, né? Então eu tenho o direito de decidir conforme eu acho que é correto. É o ônus e o bônus ao mesmo tempo. Então eu decidia e não tinha essa visão maior desse sistema ao qual eu pertenço. Então, a teoria do sapão, né, que eu menciono, é a visão que eu estou dando exemplo, sou eu aqui, viu? Que eu tive quando era juiz de primeiro grau, de não conseguir enxergar, né, que na realidade eu não era um único sapo naquela poça d'água no qual eu mandava, não. Na realidade eu vivia, né, numa comunidade de sapos, né? Numa comunidade de sapos, no qual todos nós fazemos parte desse ecossistema. E nós temos que nos entender, né, necessariamente. Porque nós não podemos entender, então, que, né, existe, né, a possibilidade de nós sermos ilhas isoladas, no qual cada um cria sua própria jurisprudência, né? Esse foi o Hubert Norris, né, o colega inglês com o qual eu falei, né? Eu cometi um gafe 2 vezes, que eu fiz tudo assim para evitar, mas eu não consegui evitar chamar ele de Chuck, né? Aí, então, 2 vezes eu chamei ele de Chuck. Mas o que é que o Justice Norris tinha, né? Ele foi um cara inteligentíssimo, um lord inglês mesmo. Aí eu perguntei a ele, eu digo, Justice Norris, quando você está diante de um caso no qual você sabe, no seu coração, que o justo é que é azul, mas tem um precedente incidente que dizendo que o julgamento tem que ser que é amarelo. Aí, como é que você lida com essa situação? Aí ele olhou assim para mim, Sérgio, veja, quando eu acho que o justo é azul, mas um precedente aponta para que é amarelo, eu faço o seguinte, eu procuro, olha a expressão que ele utilizou, desapaixonadamente examinar o caso para averiguar se existe algum elemento que possa impedir a aplicação desse precedente. Se não existir, com todo o meu coração, eu julgo que é amarelo, conforme o precedente, porque eu sei que isso é melhor para a sociedade. Melhor do que prevalecer meu entendimento pessoal de que o justo é que é azul. Para a sociedade é melhor que haja essa sintonia, essa coerência, porque eu sei que eu sou um pedaço, uma parte de um organismo vivo. Eu sou um sapo que vive numa lagoa junto com outros sapos e precisamos, então, ter essa coesão. E agora ele falou isso com a firmeza. Eu digo, olha, se eu pudesse ter filmado, aí todo juiz deveria assistir, né? A forma como ele falou, eu digo, eu tenho que entender, né, que o desejo da sociedade é dessa segurança, dessa visão coerente. Então, eu admiro tremendamente, né, o Justice Norris, sou muito grato a ele pelas conversas que eu tive. Esse estado de instância é aplicável à nossa justiça, né? Rapidamente, né, a Instrução Normativa 39 deixa isso muito claro, né? Cadê aqui? A 39 aí no inciso 23, dizendo que se aplica a jurisprudência dos tribunais, e no artigo 15 também, que menciona, inclusive, dizendo o que nós devemos pensar e entender como precedentes, né? O artigo 15 aí da Instrução Normativa, que eu não vou ter tempo agora para examinar. Então, né, existe, o que nós temos que fazer é
apenas compreender como aplicar essas técnicas, que são técnicas simples, né? Técnica de aplicação do precedente é relativamente compreender e aplicar. Quando existe um elemento fático jurídico que não impede, a técnica de distinção, distinguish, que é muito fácil, né? A técnica de superação, né? Quando aquele precedente já foi derrubado por causa de alguma mudança, né? Ou na legislação, ou por parte de algum outro tribunal, também é uma técnica relativamente simples. É só aprender a utilizar essas técnicas. Eu tenho sorte, eu falei de filhos, né? Eu tenho grande sorte, porque eu tenho, né, um grande expert, né, em precedentes que mora na minha casa, que é o meu caçula de 17 anos, né? Que ele é o rei dos precedentes, né? Ele, tudo que ocorre com relação a ele, ele utiliza, né, o que aconteceu com os irmãos como precedente quando lhe é favorável. Mas o que me mete medo é que ele já está utilizando as técnicas de overruling e de distinção, né? A última dele de overruling, você não vai acreditar, porque eu proibi, eu só permiti que meus outros filhos fossem aquelas viagens da escola quando eles estivessem no último ano do segundo grau, né? E ele queria ir quando estava no penúltimo ano. Aí eu disse, não pode, você sabe o precedente, só no último ano. Aí ele foi argumentar, papai, na época de Serginho e Mateus, não existia um aplicativo X, né, que permite agora que você siga meus passos, né, real time, todos os lugares onde eu vou. Então, seu argumento para não permitir seria que você não saberia onde era que vocês estariam naqueles lugares, mas você pode me acompanhar o tempo todo agora, né? Com esse aplicativo, aquele precedente passado ruiu, não deve ser aplicado, né? Bem, doutores, eu adoraria, né, continuar, lamento terrivelmente assim, mas já recebi o cartão vermelho, né? Eu apenas quero ter, se eu conseguir só cutucar vocês para demonstrar um interesse maior em estudar o sistema de precedentes. Eu tenho alguns textos já publicados em algumas revistas sobre a temática, mas estude, eu acho importante não que haja, né, esse estudo para que venha a ocorrer essa compreensão, porque se não existir a compreensão do todo, do modelo como um todo, do judiciário como um todo, aí fica muito difícil nós podemos extrair todas as vantagens para nós, enquanto juízes e servidores, e para nós, enquanto integrantes dessa sociedade, que um sistema de precedentes pode trazer. Então, obrigado, então, por sua atenção.